Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Salmo 31. Eu tinha me proposto a falar sobre um outro assunto, mas simplesmente não consegui avançar naquele outro assunto. Então vamos, Salmo 31. Vamos curvar a fronte outra vez diante de Deus. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de nos voltarmos para a Tua Palavra e pedimos a Ti, Espírito de Deus, que nos fales, nos avives, nos despertes. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Esse Salmo de Davi é um salmo de lamento e louvor. E Davi é uma oração de Davi ao Senhor, e ele apresenta várias circunstâncias, ele se mostra num aperto, e ele vai lamentando, na verdade, ele vai apresentando as lamúrias dele, os pedidos dele, as preocupações. Parece que, de repente, ele se depara com uma coisa que o impressiona profundamente, como se estivesse andando e ele para diante de um reservatório. No verso 19, ele exclama assim, Salmo 31, 19, ele diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Isso impressionou profundamente a Davi. E ele exclama: como é grande a tua bondade que reservaste. Parece que ele viu todo um tanque enorme, um lugar enorme, cheio da bondade do Senhor. E quando ele vê isso, ele vai se aproximando e ele percebe uma coisa, que ali não é qualquer um que tem acesso. É uma bondade, mas ela está reservada para algumas pessoas. Ele diz: a tua bondade, como é grande, essa bondade que reservaste aos que te temem. Não é qualquer pessoa que tem acesso à bondade de Deus. Não é qualquer pessoa que goza da bondade de Deus. Existe, sim, uma providência de Deus que é geral para todos os seres humanos. Senão não haveria vida aqui na Terra. Deus dá e conserva a vida, mas há uma bondade que é específica e especial para aqueles que o temem. E eu quero hoje à noite que nós pensemos um pouquinho nisso. Será que eu me qualifico para participar, para usufruir essa bondade de Deus ou não? Isso depende da minha atitude para com Ele. Isso é específico para aqueles que o temem. E o que é temer a Deus? Há um medo que é característico da pessoa que não tem a consciência limpa. Há um medo de chegar diante de Deus. Até a própria pessoa de Deus, a ideia de que existe um Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, essa ideia é desagradável para a pessoa que não se reconciliou com Deus. Não é disso que estamos falando. O temor de Deus, quando Salomão diz lá em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, ela é o fundamento da sabedoria, e ela é o início. Quando você começa a temer a Deus, começa a perceber quem Ele é, quem você é,
e a prestação de contas que você vai ter que vai chegar a hora em que você vai ter que prestar contas a Deus, isso deve infundir em nós um temor, não medo, que a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Quando nós nos reconciliamos com Deus, o medo, ele não impera mais no meu relacionamento com Deus. Mas existe aquela reverência. Não é mais como um réu que está diante de um juiz, mas é como um filho diante do Pai. O Pai a quem ele ama e a quem ele quer agradar. E isso é uma coisa que Deus mesmo gera no coração do ser humano. Mas nós precisamos buscar isso da parte de Deus. É Deus, somente Deus que pode gerar isso no meu coração. Senão eu tento criar alguma coisa parecida com o temor de Deus, mas eu erro. Tudo que é criação minha mesmo, ela vem deformada, por melhor que seja a intenção, eu deformo qualquer coisa que eu tento criar. E o amor, o temor de Deus, nós precisamos orar humildemente e dizer: Senhor, cria no meu coração o temor. É esse temor que faz com que eu me desvie do mal. É a única coisa que me faz desviar do mal, o temor de Deus. O livro de Provérbios diz que é pelo temor do Senhor que o homem se desvia do mal. Não é pelo medo de ser pego, de ser descoberto. Isso qualquer pessoa ela consegue disfarçar e ninguém consegue ver o que eu estou falando, pensando ou fazendo, desde que eu tome muitos cuidados, tal. Mas quando eu lembro que eu estou debaixo do olhar de Deus, que vê todas as coisas, é diferente. Quando eu começo a perceber, eu estou lidando com uma pessoa que me criou, uma pessoa que me vê, que sabe tudo o que eu penso, sabe tudo o que eu digo, tudo o que eu faço. Isso deve produzir, e começa a produzir em nós um reverente temor, um humilde temor. Eu não estou lidando com uma pessoa igual a mim, eu não estou lidando com alguém que é semelhante e tão fraco quanto eu mesmo, mas eu estou lidando com o Senhor. E essa bondade, nas Escrituras, nós vemos sempre que a maneira de Deus tratar com o homem, com a mulher que teme ao Senhor, ela é diferente. No Salmo 103, Davi diz que como um pai se compadece dos seus filhos, ou do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Então, há um trato especial de Deus para o povo que o teme, para a pessoa que o teme, a pessoa que sabe que é imperfeita, mas que busca com todo o coração, com sinceridade, agradar ao Senhor. Eu não posso usufruir a bondade de Deus, eu não posso esperar um trato de Deus especial se eu ando de qualquer maneira, se eu ando desleixadamente. Quando Davi diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens. Deus faz distinção, sim, entre homem e homem. Ele faz distinção. O profeta Malaquias, ele diz que vai chegar um momento em que nós vamos ver a diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. Isso é verdade. Eu tenho que manter isso em mente. Eu tenho que manter isso constantemente no meu coração, na minha lembrança. Ele faz diferença e ele trata de maneira diferente aquele que o busca, aquele que anda com reverência, aquele que anda humildemente diante do Senhor. E aquele que não o busca, não usufrui desses privilégios. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola
ele disse que um rei, ele resolveu dar uma grande festa e convidou muitas pessoas, enviou os seus emissários convidando as pessoas, e elas recusaram. Um tinha uma desculpa, outro tinha outra, e por fim ninguém queria ir. E o rei disse, então faz o seguinte, então vai para os becos, vai para os piores lugares e convida, quem quiser vir, venha. E os emissários foram e chamaram bons e maus, a Bíblia diz. Os que tinham uma vida aparentemente razoável e os que tinham uma vida péssima foram convidados também. E chegaram para a festa, chegaram para o salão da festa. E o rei entrou nessa festa, entrou ali naquele salão, e ele viu uma pessoa que não estava vestida de acordo. E ele faz uma pergunta. Jesus disse que o rei perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem estar devidamente vestido? E Jesus disse que o homem emudeceu. Parece que ele estava conversando, estava alegre, porque a festa, isso, aquilo. Quando o rei perguntou para ele, como é que você entrou aqui sem a veste adequada, ele emudeceu e simplesmente ficou mudo, porque ele sabia que ele tinha sido pego numa circunstância em que ele não tinha como se explicar. E Jesus diz que o rei, quando viu esse homem, falou com ele, ordenou aos seus servos que o pegassem e o jogassem para fora. Isso nos ajuda a lembrar que há uma coisa que o Senhor procura, uma veste apropriada. Nós não temos essa veste, nós precisamos receber essa veste da parte do Senhor. Nós precisamos ser revestidos pelo Senhor, pela justiça do Senhor Jesus. Precisamos que Ele crie no nosso coração esse temor, para não sermos, para Ele não perguntar para nós, como é que você chegou aqui? Você não está vestido adequadamente. O Senhor vê o meu coração, o Senhor vê o seu coração. Ele sabe como é que nós somos de fato e de verdade. E quando nós somos confrontados com essa verdade que Deus usa da bondade dEle, Ele reserva a bondade dEle aos que o temem, eu preciso me perguntar, eu temo o Senhor? Eu preciso examinar a minha própria vida enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho essa oportunidade. A pessoa que de fato teme ao Senhor é a pessoa mais temerosa diante do Senhor. É a pessoa que não anda, está tudo resolvido, para mim está tudo certo, tal. Eu sempre preciso perguntar temerosamente, Senhor, sou eu esse homem que não está vestido adequadamente? Como os discípulos, quando Jesus disse que um deles o trairia, eles perguntaram, porventura sou eu, Senhor? Eles estavam cientes da possibilidade de ser um deles, eu ser. Parece que não foi Judas propriamente que perguntou, mas os outros perguntaram, sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E eu preciso me perguntar isso, eu preciso examinar o meu coração, sinceramente diante de Deus, e fazer os ajustes necessários. Davi continua dizendo que Deus usa essa bondade reservada perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. São aqueles que sabem que precisam do Senhor, que vêm ao Senhor. Eu não tenho mais para onde ir. Como Pedro disse, Senhor, quando Jesus disse, vocês querem ir embora também? Ele deu essa oportunidade aos 12. O povo se espalhou, foi embora, depois de Jesus ter falado palavras que são a verdade de Deus, mas são inflexíveis.
Ele pergunta aos 12, vocês querem ir também? Pedro responde, para quem iremos, Senhor? Não é para onde, mas para quem? É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. É dessa forma que a pessoa que se refugia em Deus chega a Deus e diz, Senhor, eu não tenho para quem ir. Eu não quero voltar, mas eu quero avançar, eu quero me refugiar em Ti. É o Senhor o meu refúgio. Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe quem nós somos, como nós somos. Em quem você se refugia? Você já correu para o Senhor Jesus? O escritor da carta aos Hebreus fala de nós que já corremos para o refúgio. Quando eu fico sabendo que eu vejo, estou andando na rua, eu vejo o céu escurecer, as nuvens fecham, raios, vento forte, eu percebo que vem uma tempestade, eu procuro uma marquise para entrar, uma loja para entrar, para me refugiar. Mas isso é só uma tempestade de água, gelo, granizo, alguma coisa que está chegando. Mas vai chegar uma tempestade a que ninguém vai resistir. Essa tempestade está anunciada lá no futuro. Eu vou prestar contas a Deus. Esse momento da grande chuva que Jesus disse que vem e que vai derrubar uma casa e vai deixar outra que foi bem alicerçada, vai deixá-la em pé, isso vai acontecer. Eu tenho que manter isso na minha mente o tempo todo. Eu vou prestar contas a Deus. Eu preciso andar como um homem que teme ao Senhor, com simplicidade. Eu estou fazendo isso? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 66. Nós estamos falando do temor do Senhor. Isaías 66, os versículos 1 e 2, nós temos uma palavra do Senhor que fala sobre esse assunto. Assim diz o Senhor, assim diz Jeová, aquele que é, aquele Criador de todas as coisas. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O Senhor fez os céus e a terra, não há lugar que possa contê-lo, não há lugar onde você possa aprisionar a Deus, ou onde você possa se ocultar de Deus. Mas ele diz, mas o homem, a pessoa para quem olharei é esta, o aflito, aquele pessoa humilde e abatida de espírito, aquela que foi ferida pela palavra de Deus e sabe quem é, sabe a chaga que tem no seu próprio coração. É uma chaga que só o Senhor pode curar. É o sangue do Senhor Jesus que pode nos purificar de todo o pecado. E o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. A pessoa que leva a palavra a sério, extremamente a sério. Pessoa que é cuidadosa, que estuda as Escrituras, não pelo prazer de estudá-las, mas com o objetivo de ajustar a própria vida, os próprios caminhos, a maneira de agir aos caminhos de Deus. Eu estudo a palavra, eu quero saber quais são os mandamentos de Deus e quais são as promessas de Deus para mim. Não só as promessas, não só os mandamentos, mas os dois.
quero aprender a andar com o Senhor. É para essa pessoa que o Senhor olha, é para essa pessoa que tem esse reservatório enorme da bondade de Deus. Ele usa essa bondade, ele acolhe. A palavra de Deus diz que Deus dá maior graça. Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. Se eu estou tendo dificuldade em certas áreas da minha vida, eu preciso me examinar. Não é a graça de Deus que é insuficiente. De alguma maneira, talvez eu esteja abrigando algum pecado no meu coração. Eu preciso fazer esse inventário. Eu preciso ver se eu estou sendo honesto nos meus relacionamentos. Eu tenho que buscar olhar para aquilo que eu estou dizendo, estou falando, estou praticando. As minhas atitudes, as minhas reações estão sendo conforme a vontade de Deus? Estão demonstrando que eu temo ao Senhor? Eu estou voltando para as pessoas que eu ofendo, eu estou pedindo perdão, eu estou dizendo, olha, eu te magoei, eu pequei contra você, não está certo. Ou se eu peguei alguma coisa que não era minha, eu devo devolver. Ou estou olhando coisas no computador, ou seja lá onde for, que não são dignas de Deus, são sensuais, pornografia, eu estou lidando com isso, eu preciso trabalhar com isso e suplicar, Senhor, me livra disto, que isso vai me levar para o inferno. O Senhor Jesus disse, se um olho me faz tropeçar, eu preciso arrancá-lo e jogar fora, para que ele não me leve todo o meu corpo para o inferno. Ele disse, se a minha mão direita, que eu uso, que eu sou destro, eu uso mais a mão direita, se ela me faz tropeçar, eu devo cortá-la. Eu lembro de uma história de um homem, de um roceiro, que ele descobriu num oco, na roça, ele descobriu um ninho de papagaio. E ele esperou um tempo até ir lá para pegar os filhotes, e chegando lá, ele enfiou a mão dentro daquele oco para pegar os filhotinhos, mas em vez do papagaio, tinha lá uma cobra, uma urutu, que tinha comido os filhotinhos, e a urutu picou a mão dele. Ele, horrorizado, ele sabia o que é urutu, é morte na certa, ele tirou a mão e, mais do que depressa, ele sacou o facão e cortou a própria mão. Ele sabia que ele estava debaixo de uma sentença de morte. Se ele não tomasse essa medida drástica, ele morreria com aquele veneno. E assim que eu devo tratar do pecado na minha vida, eu não posso brincar. É uma cobra. É algo que vai me levar para o inferno se eu não tratar com seriedade. Como é que está a sua vida? Como é que você trata do pecado? A Bíblia diz que o pecado traz prazer. É um prazer transitório, mas traz prazer. Só que eu preciso entender que isso é veneno, que isso está me matando, e eu preciso tratar com seriedade. Aquele homem cortou o pulso não porque ele quisesse só para cortar, não, ele sabia. Ou era aquilo, ou ele perdia a mão, ou ele se perdia totalmente. Como é que você está agindo com o pecado? Que Deus nos dê misericórdia e graça. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Refugie-se no Senhor. Trate com seriedade do pecado. Busque do Senhor um ódio, um nojo pelo pecado, com todo o seu coração. Amém. Senhor, Tu nos conheces e nós te pedimos misericórdia, Senhor.
que tu ponhas no coração de cada um de nós um ódio pelo pecado, sabendo que ele pode nos separa de ti. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.